Boa noite, estamos iniciando então mais um culto de oração. Quero te convidar nesse instante a cantarmos juntos o hino de número 320 do nosso inário, A Todo Semelhante Meu. Esse, queridos irmãos, amigos, você que me assiste, deve ser o maior desafio de cada um de nós, né? Levar Jesus às pessoas. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado por mais um momento especial que o Senhor nos concede nesse culto de oração. Que a Tua presença esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todas as quartas-feiras nós temos esse momento precioso, que é o momento dos pedidos e dos agradecimentos. Eu tenho aqui alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, porque na semana passada nós oramos pelo batismo do sábado, dia 7. E irmãos, que batismo emocionante! Da irmã Catarina e da irmã Irma. A emoção ficou por conta da idade dessas nossas duas queridas irmãs que foram batizadas. A irmã Irma, com seus 94 anos, se inscreveu inclusive no Caleb para 2021, e a irmã Catarina com 92 anos de idade. Amados irmãos, a emoção tomou conta lá da igreja do Bela Vista. E também muitos que assistiram pela internet ao vivo também deram seu testemunho, né, da alegria de ver duas irmãs, né, com essa idade avançada entrarem no tanque batismal e serem batizadas, né, dando um testemunho maravilhoso. Então, eu quero agradecer a Deus porque na minha vida como pastor, nesses quase 30 anos, creio que foi a minha primeira vez que eu batizei, né, duas pessoas ao mesmo tempo, né, no mesmo batismo, melhor dizendo, com essa idade avançada. Então foi um presente maravilhoso para o meu ministério, um presente maravilhoso para
igreja ali do Bela Vista, aqui em Chapecó. Então eu quero agradecer a Deus e pedir que o Senhor continue estando ali com a irmã Catarina e também com a irmã Irma. Também os aniversariantes, no dia 4, o Lucas fez aniversário, ele agradece e louva a Deus por mais um ano de vida. Da mesma forma, a Ellen e a Karine, no dia 5. A Luísa, no dia 6, fez mais um ano de vida. Parabéns, irmã Luísa. Não vou dizer quantos anos, mas você fez uma data bem marcante, né? Você sabe disso. Também no dia 10, a Cassiane fez aniversário, a Sandra. Hoje, o Jean está completando mais um ano de vida, que você esteja muito feliz com Deus e que Deus possa te dar muitos e muitos anos de vida. E também amanhã a Neuzair, lá de São Carlos, estará completando também mais um ano de vida. Então, eles agradecem muito a Deus por essa bênção que o Senhor os deu, né, nesse conturbado ano de 2020. Né? Mas nós temos pedidos aqui. A irmã Francelina pede pelo seu esposo, o irmão Sebastião. Né? Ele esteve aí com Covid e ela pede oração para que Deus possa interceder e também por ela, né? Também o irmão Narciso, ele já está aí com uma gripe há alguns dias, não está sarando e ele está preocupado, mas mais preocupado ainda ele ficou com a mãe dele, que hoje recebeu um diagnóstico de câncer nas amígdalas. Vamos orar. Irmão Narciso, eu sei que o Senhor é um homem de fé e eu tenho a plena convicção de que o Senhor já colocou esse pedido nas mãos do Senhor, né, pela sua mãe, mas nós vamos estar orando aqui, né, não só eu, mas todos que estamos assistindo a esse culto. Né. Também a irmã Elide pede pelo seu irmão Armelindo, que o Senhor continue abençoando a ele, né, a sua saúde. Também a irmã Marli pede pelo seu cunhado Astrogildo. Ele está também com a Covid, que o Senhor possa estar ali e trazer a cura, se for da sua vontade. Né? Também, amados irmãos, estamos aí orando, né, pelo nosso terreno da comunidade haitiana. Estamos encontrando dificuldades na questão de arrumar um bom lote, né, um bom terreno. Então, continuamos em oração para que Deus possa realmente, né, fazer com que o seu sonho de uma igreja para a comunidade haitiana seja feito conforme a vontade do Senhor. Também tenho plena certeza que todos nós temos algum pedido, né, algum agradecimento que está no nosso coração, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Então, como é de costume, nós damos um momento especial para que você possa fazer o teu pedido, o teu agradecimento a Deus, e depois, então, nós iremos orar aqui em geral. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, eu quero agradecer do fundo do meu coração pelo lindo batismo que nós tivemos no sábado. Foi uma experiência maravilhosa para mim, para toda a igreja, para aqueles que assistiram pela internet. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem o tempo determinado para todas as pessoas nessa terra. E aprove ao Senhor trazer o conhecimento da Tua verdade já na idade avançada da irmã Irma e também da irmã Catarina. Obrigado, Deus, pelo testemunho que elas deram ao se batizarem. Também o Lucas, a Ellen, a Karine, a Luísa, o Jean, a Cassiane, a Sandra, a Neuzair, agradecem do fundo do coração por mais um ano de vida que o Senhor bondosamente concedeu a cada um deles. Te peço a Deus que o Senhor esteja com eles nesse novo ano.
Também a irmã Franceline pede pelo seu esposo Sebastião, que está enfermo. Também o irmão Narciso se encontra enfermo, que o Senhor possa estar com ele, trazer a cura necessária. Também a sua mãezinha, que está com esse câncer na amígdala. Ó Deus, que o Senhor possa fazer um milagre, se for da tua santa vontade, para que esse câncer seja afastado dessa nossa irmã. Também a Élide pede pelo irmão Armilindo, que o Senhor continue na convalescência desse irmão. Também a irmã Marli pede pelo seu cunhado Bastrogildo, que está com Covid, que o Senhor, como médico dos médicos, possa afastar esta doença. Também, ó Deus, pedimos pelo terreno da comunidade haitiana aqui em Chapecó, que a tua vontade seja estabelecida acima de tudo. Também, ó Deus, lembramos de todos os pedidos que foram aqui feitos, todos os agradecimentos, que tudo, ó Deus, concorra para, em primeiro lugar, a honra e a glória do teu santo nome. Que possamos, ó Deus, termos realmente um encontro com o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Momento preciosíssimo, né? É o momento dos pedidos e agradecimentos. Muito bem, nós vamos agora para a série, né, das bem-aventuranças com o Ministério Pequena Luz, né, e o nosso pregador mirim, o Davizinho. Que Deus realmente possa abençoar a esse momento especial. O primeiro momento é na língua holandesa e depois o segundo na nossa língua, a língua portuguesa. Vamos ouvir nesse instante. Het echt geluk van vandaag staat in Mattheüs 5 vers 6. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Geloof dat Gods gerechtigheid perfect is en niet zult vallen, en dat u vrede in uw hart zult hebben. Tot de volgende keer. Dag! A bem-aventurança de hoje está em Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Creia que a justiça de Deus é perfeita e não falhará. Você terá paz em seu coração. Até a próxima semana. Tchau! Tchau, Davizinho. Foi uma alegria poder ouvir mais uma vez, né, esse momento especial, né, momento infantil aqui no nosso culto de oração. Amados, com muita tristeza, né, eu soube ontem do falecimento do nosso querido maestro, pianista, compositor, arranjador, né, Alexandre Reichert Filho. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e eu tenho aqui nas minhas mãos algumas preciosidades, né, do nosso maestro. Aqui esse disco, né, o Aqui Chegamos pela Fé. E ele é esse aqui, né, o pianista, o Alexandre Reichert Filho. E é interessante que, vendo aqui, o arranjo do Aqui Chegamos pela Fé foi feito pelo Alexandre Reichert Filho, que é uma música que todo mundo conhece, né? Mesmo aqueles que são mais novos conhecem o Aqui Chegamos pela Fé. Eu tenho também outra preciosidade, irmãos. Esse disco aqui, ele foi feito por irmãos de várias igrejas da cidade do Rio de Janeiro, muitos anos atrás. E o arranjo, né, desse disco é do Alexandre Reichert Filho, né? Mas o que eu mais acho assim de preciosidade, amados, é esse disco aqui. Esse disco é a história do filho pródigo, né? E, amados irmãos, a composição, os arranjos musicais, todos foram feitos, então, pelo Alexandre Reichert Filho, que ontem, né, descansou no Senhor. Ele esteve aí 3 vezes com essa Covid, né, e infelizmente, então, nos deixou ontem
e descansa no Senhor. Portanto, hoje eu quero a mensagem musical, é uma mensagem musical muito especial. É uma mensagem musical que o Alexandre tocou, né? Muito lindo. Eu creio que vai emocionar muitas pessoas e é uma homenagem póstuma, né, a esse nosso querido irmão que hoje descansa no Senhor. Que muito em breve nós possamos reencontrar o Alexandre, né? Quem sabe tocando em algum piano lá no Lar Celestial. Vamos ouvir essa maravilha, né, de mensagem musical. Com certeza, amados irmãos, né, deixará um vazio tremendo aí na música adventista, né? Que Deus console a todos nós, né? Console a família, para que muito em breve Jesus, ao voltar a essa terra, possa trazer à vida todos aqueles que lhe foram fiéis, né? E nós teremos o prazer de rever todos os nossos queridos que hoje descansam no Senhor. Vamos orar para dar início, então, à mensagem bíblica dessa noite. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos concede até o presente momento. Te pedimos uma bênção especial pela família enlutada do maestro Alexandre Reichert Filho. E agora também nos dê o entendimento ao abrirmos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje o nosso tema, a exaltação para a ruína. O texto bíblico, tome aí a sua Bíblia, por gentileza, né? Se encontra aí em 2 Crônicas. Abra aí a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, eu estou aqui abrindo a minha Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Ok?
encontraram aí? Vamos então, ler juntos esse texto maravilhoso. Nos diz aqui: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E olha que interessante aí no verso 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Interessante, amados irmãos, de que a Bíblia aqui nos diz de que este menino, com 16 anos de idade, ele procurou seguir os caminhos do seu pai, que temeu ao Senhor. Então, amados irmãos, amigos, você que me assiste, a importância da herança espiritual que deixamos aos nossos filhos. O que estamos deixando para eles, para que eles possam seguir? Muitas vezes nós estamos preocupados com os bens materiais. Estamos preocupados, inclusive, agora com o Natal. O que vamos dar aos nossos filhos de presentes? E esta é uma preocupação salutar, não há dúvidas quanto a isso. Mas a nossa preocupação maior deveria ser com o presente espiritual que damos aos nossos filhos. Por isso da importância do culto familiar, por isso da importância da assinatura, da lição da escola sabatina em todas as etapas da vida dos nossos filhos. Por isso a importância de levarmos sempre eles à igreja. Por isso da importância de o matricularmos numa classe ou num clube de aventureiros, depois desbravadores. Aqueles que têm o privilégio da escola adventista na sua cidade, por mais que seja o sacrifício. A minha mãe, por exemplo, ela lavou muita roupa, para nos sustentar. Quando digo nos sustentar, eu e mais 2 irmãos, o Wilson e o Birajara, na escola adventista, não era fácil. Ela lavou muita roupa, limpou muita casa, mas hoje ela agradece a Deus porque graças a esta ideia fixa na sua mente de que o maior presente que ela poderia deixar para nós era uma educação religiosa, uma educação espiritual, isso se fez. Então, queridos, nós temos que ter em nossa mente como pais, como avós, hoje eu sou avô, nós temos que ter isso em primeiro lugar. O que estamos passando para os nossos filhos? Que legado espiritual estamos passando para eles? Aqui a Bíblia nos diz que Uzias ele seguiu os caminhos retos do Senhor conforme o que ele aprendeu com o seu pai. Continuando, verso 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Sabe, amados irmãos, aqui não tem nada de teologia de prosperidade. Aqui está dizendo que quando você segue a Deus, você é abençoado. E não está dizendo aqui que quando você segue a Deus, você vai conseguir muito dinheiro, apartamentos, uma empresa nova, carros, como a teologia da prosperidade prega sem amparo bíblico. Não. Aqui a Bíblia está dizendo que quando você segue a Deus, você é abençoado. Sabe? Talvez a gente não tenha nenhum bem material, mas se nós e a nossa família estão firmes nos caminhos do Senhor, isso é uma bênção maravilhosa. Se outros, quem sabe, infelizmente estão aí em hospitais, e você ainda continua em casa firme, indo para o trabalho, voltando para casa e com saúde, isso é bênção. Agradeça a Deus.
Isso são bênçãos, por andar com o Senhor. Agora, isso não quer dizer também que nós não vamos ter os problemas desse mundo. Sim, vamos ter, porque nós estamos dentro desse mundo, né? Infelizmente. Mas Deus promete abençoar a todos aqueles que servem ao Senhor. No verso 6 nos diz que ele saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus, verso 7, o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas eram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Pessoas, reinos começaram a fazer alianças com ele, porque ele era extremamente abençoado. Verso 9, também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Verso 10, também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Tanto nos vales como nas campinas tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Amados irmãos, até a agricultura dele prosperou, os seus animais prosperaram, porque ele era temente ao Senhor. E o Senhor o abençoou grandemente, afinal de contas, ele era o líder da nação. E que testemunho maravilhoso ele estava dando. O povo estava sendo abençoado pelo líder que tinha, porque esse líder, né, tinha em seu coração o propósito de servir a Deus. Verso 11, tinha também Uzias, né, um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelos escrivãos Jeiel e Maaseias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos principais do reino. Então, o nosso rei Uzias, ele tinha, segundo aqui a palavra de Deus, um grande e treinado exército. Que maravilha! No verso 12, o número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Que exército grandioso! Que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Ele estava sendo grandemente abençoado. Verso 14, preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Material bélico, né? De primeira, para aquele tempo, logicamente, né? Ele confeccionou, ou mandou confeccionar, olha aqui, ó, no verso 15, que interessante. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas em grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele até construiu esse tipo de armas, né, para atingir então essas cidades muradas. Realmente foi algo assim fantástico, né? Mas agora no verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vamos dar uma paradinha aqui na leitura do texto para analisarmos um pouquinho isso aqui. Infelizmente, amados irmãos, a palavra de Deus estava dizendo tantas coisas bonitas, né, de Uzias. Mas agora a sua fama e o seu poder cresceram. E então nos diz que o seu coração o quê? Se exaltou. Se exaltou aqui no verso 17, né? E essa exaltação foi para a sua própria ruína. Sabe, amados irmãos, muitas e muitas vezes, Deus, em sua misericórdia,
Ele não nos concede, quem sabe, mais bens materiais para algumas pessoas, porque se o Senhor assim fizesse, essa pessoa se perderia com seus bens e tudo. Sabia disso? Então eu sempre digo, né? Se para continuar servindo ao Senhor, a gente vai continuar sem os bens materiais, glórias a Deus por isso. Se nós não temos assim a capacidade de gerenciar riquezas e espiritualidade, uma começa a entrar em conflito com a outra, então melhor é o quê? Melhor então é não ter esses bens materiais para não me estorvarem ou então me tirarem do céu. Nosso amigo Uzias aí nos diz a palavra de Deus que ele enriqueceu e a sua fama chegou até os confins da terra. Como vos disse, várias nações começaram a fazer, alianças com o rei Uzias. Claro, vou fazer alianças com esse rei porque ele é poderoso. Então, amados irmãos, infelizmente, a fama, o sucesso, a riqueza o tirou o foco. Ele estava tão focado em fazer as coisas de Deus. E isso acontece conosco também. Muitas vezes nós estamos focados nas coisas de Deus, mas aparecem tentações como esta, ou outros tipos de tentação, que nos tiram o foco de servir ao Senhor. E aí começamos então a descer até o fundo do poço. Infelizmente, Uzias tirou o foco, tirou os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, somos como Pedro, Quando Pedro estava olhando Jesus, ele estava andando sobre o mar. Mas assim que ele se desviou o seu olhar de Jesus, ele começou a afundar. No verso 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eu gostei desse termo aqui, da maior firmeza. Parece uma linguagem jovem, Da maior firmeza. Verso 18, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgredistes. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, o sacerdote, Azarias, mais 80, chegaram ali e chamaram a atenção do rei. Rei, você não pode fazer isso. Você não pode adentrar aqui ao templo. Aqui é apenas os sacerdotes consagrados ao Senhor. Esse não é teu trabalho. O teu trabalho é reinar sobre Israel, mas aqui dentro não. Aí nos diz, no verso 19, então Uzias ficou muito indignado. Tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Verso 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Amados, aqui vem uma coisa muito importante. Muitas vezes, eu tenho visto aí pessoas que colocam ou não têm reverência no santo nome do Senhor. Fazem chacotas das histórias bíblicas, dos personagens bíblicos. Muitos humoristas, stand-ups, têm feito isso. E eu fico só observando, Deus é um Deus misericordioso.
mas Deus também é um Deus de justiça. Cedo ou mais tarde, amados irmãos, infelizmente essas pessoas irão colher aquilo que estão plantando. Porque nós não devemos, de maneira alguma, ironizar o nome santo de Deus, colocá-lo em chacotas, em brincadeiras, em piadas de mau gosto. Deus deve ser reverenciado, louvado. E quando Deus deixou estabelecido ali as regras que deveriam ser seguidas lá no templo, essas deveriam ser seguidas verdadeiramente. Aquele trabalho era feito para sacerdotes consagrados, ou seja, separados, ordenados ao Senhor. Nenhuma outra pessoa poderia fazer esse tipo de trabalho, de obra. Somente um sacerdote ordenado. Deus deixou muito claro isso. E Uzias agora, pensando por ser rei, famoso, rico, próspero, ele podia fazer qualquer coisa, ele poderia fazer, inclusive, colocar fogo lá no altar, como se fosse um sacerdote. Não! Ele era rei, e foi um bom rei. Mas ele estava agora invertendo as coisas, ele estava confundindo as coisas. E, amados irmãos, Deus foi taxativo? Não. Todo o poder que você tem, toda a riqueza que você tem, toda a fama que você tem, fui eu que dei. Agora você não pode fazer isso. E isso sirva de exemplo para os demais reis que forem substituir você. Eles não têm esse poder. Não lhes cabe fazer isso. Então isso é de suma importância, amados irmãos. De suma importância. E então nos diz aí, assim ficou o leproso, o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo do Senhor. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais e o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amados, eu fico pensando, uma vida tão certinha ao lado do Senhor, mas aí a cobiça veio a vontade de ser, ou de entrar em um campo que não lhe era aferido. Ele não deveria ter feito aquilo. Ele pensava que estava acima da palavra de Deus. E há muitos que assim fazem. A palavra de Deus diz, faça assim, faça dessa forma. Não. Eu tenho maior entendimento, eu sei do que estou falando. A Bíblia tem algumas coisas que está meio atrasada. E eles então impõem aquilo que acham que deve ser. Não deve ser assim. Mas nessa noite, para encerrar essa mensagem, eu gostaria de mais uma vez dar uma tônica a essa questão de reverência às coisas de Deus. É muito importante, amados irmãos, que nós tenhamos reverência nas coisas que são de Deus. Reverência na igreja, reverência ao ler a palavra de Deus, reverência nos cultos, reverência ao falarmos o santo nome do Senhor. Precisamos louvar, precisamos glorificar o nome de Deus, mas sempre com reverência. Isso é muito importante, porque Deus, Ele não é homem. Deus é Deus. Ele é o Criador do universo. Quem somos nós para debocharmos o nome de Deus? Para ultrajarmos o nome de Deus? Para colocarmos o nome de Deus em
piadas, em anedotas sem graça, em músicas profanas. Nós não temos esse direito, porque Deus é Deus. Ele é santo. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Isaías, falando ali depois da morte de Uzias, né, que ele viu em visão aqueles anjos serafins que tinham 6 asas. 2 usavam para voar, 2 eles usavam, né, para cobrir o seu rosto de diante da vontade, da presença do Senhor. Outras 2 asas para cobrir os seus pés. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor Deus. Veja a reverência que os santos anjos que não caíram em pecado têm com Deus. Imagine nós, meros pecadores, meros mortais, não deveríamos nós, então, muito mais, reverenciarmos o santo nome do Senhor. E também, nessa mensagem especial, notem, Deus vai te abençoar e Ele quer te abençoar, mas por favor, nunca se esqueça de que as bênçãos vêm do Senhor. Que o teu coração nunca se exalte, mas que se houver algum tipo de exaltação, seja para o nome do Senhor. E então, amados, muitos que nos veem por aí, que nos contemplam por aí, eles vão ver realmente que nós somos filhos de Deus, reverentes ao seu santo nome, e queremos fazer a sua vontade. Que Deus realmente possa te abençoar e que você jamais exalte o teu coração, mas exalte o nome do nosso Deus. Vamos encerrar esse precioso culto cantando esse belo hino, o hino de número 291 do nosso hinário, Muitos há que me contemplam. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam ver a Jesus, porque há muitos que nos contemplam. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais esse culto especial de oração.
Obrigado pelos momentos de oração que tivemos, pelas mensagens musicais, pela mensagem bíblica, que, ó Deus, que o nosso coração nunca se exalte. Que a exaltação seja somente para o Senhor. Portanto, abençoa cada um de nós, que possamos reverenciar o santo nome do Senhor. Agora, ó Deus, nos dê uma noite de sono reparador e um restante de semana muito abençoado em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, chegamos então ao final de mais um culto de oração. Quero agradecer a Tua presença, que o Senhor possa continuar com você durante esta noite e também o restante dessa semana. Que sejamos realmente fiéis ao Senhor. E se Ele nos der a oportunidade áurea, de quarta-feira que vem estarmos juntos, que a vontade de Deus seja feita. Fique com Deus e que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu